Você sabe como era Leme nos anos de 1980 a 2010? Hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui nessa entrevista. Para falar sobre isso, nós vamos convidar a geógrafa Gláucia Mardegan. Ela é graduada em Geografia, mestre e doutora em Geografia, e vai falar um pouquinho sobre a cidade de Leme nos anos de 1980 até 2010, vai falar sobre população, sobre economia, enfim, um bate-papo bacana sobre a história da cidade de Leme e do interior paulista. Vou chamar ela aqui para conversar com a gente. Oi, Gláucia, tudo bem? Olá, tudo bem, João? Bem. É um prazer ter você aqui no canal, desde já eu te agradeço por você estar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é você, de onde você é, para o pessoal conhecer um pouquinho do seu trabalho de pesquisa. Tá, obrigado, João, pelo convite, né? Um prazer estar com vocês. Bem, eu sou natural de Leme mesmo, né? Vivo até hoje aqui nas redondezas, ainda com família em Leme. Fiz a graduação na Unicamp, Geografia, o mestrado. Hoje terminei o doutorado na Unesp de Rio Claro, né? O ano passado. Trabalho com Geografia agrária, então a minha pesquisa é toda voltada, né, para a agricultura, para a transformação, né, do espaço rural, com algumas questões no espaço urbano também. Então, e Leme já foi aí foco de algumas pesquisas minha no transcorrer aí desses anos, né, de pesquisa, né, de transformação de conhecimento, né. Então, Ah, que bacana. Eu acho muito legal o seu trabalho, porque existem muitas coisas escritas sobre a história de Leme, mas esse período recente, nós sabemos muito pouco sobre a história da cidade. Para a gente, assim, iniciar nosso bate-papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o surgimento de Leme e a questão do surgimento da ferrovia, a importância da ferrovia para o surgimento da cidade de Leme. sim. Bem, Leme surge, né, como o ponto principal dela foi a venda, né, do Manuel Leme, aonde tinha a ferrovia passava por lá e alguns vendedores acabavam, né, passando comprando nessa venda, né, a população local também começou a comprar nessa venda, tanto que até por isso, né, muita gente fala assim, a gente fala, os lemenses têm um vício de linguagem falando do Leme, né, mas era por causa que se referia a ele e a venda do Manuel, né? Então, por isso que acabou ficando esse, essa questão cultural na cidade de falar pessoa do Leme, né? Então, as pessoas até conhecem quando a gente é daqui da região. A ferrovia, ela foi muito importante para o nascimento de várias cidades, né? Aqui na região, principalmente porque as cidades nasciam, tinham fazendas de café na região, as ferrovias, elas transportavam esse café para o Porto de Santos, né, para ir para exportação, e a partir dessas ferrovias surgiram alguns aglomerados que foram se transformando em vila e foram se transformando em cidades. Leme é uma delas, né? A ferrovia ela passava pela região, né? Então cortava Leme, Araras, né? Essa ferrovia começa outras pessoas morarem perto dele, né? E a partir disso surge a vila e depois, com o tempo, vai surgindo o município de Leme. Então, a ferrovia, ela é assim o ponta o ponto inicial do surgimento da cidade nossa, né? E é que ela nasce, como outras cidades, também por causa do café. Então, a economia através da cafeicultura na região foi muito importante também para o nascimento da cidade, que eram grandes fazendas, né? Através do transporte do café que ia para o porto. Então, é extremamente importante a ferrovia no nascimento da cidade de Leme por esse motivo, tá?
Glaucia, no seu trabalho, você fala muito sobre a questão econômica da cidade de Leme, né? Pessoal, o link do trabalho, do livro publicado da Glaucia, eu vou deixar aqui na descrição, depois quem quiser adquirir, tá bom? Ô, Glaucia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão econômica de Leme, né? Que você fez um panorama muito bacana, né? Desde o café até os dias atuais, para você começar a analisar a década de 80. Fala um pouquinho aqui para a gente, né? Eu sei que é quase um século, né? Mas nós tivemos produtos importantes na história de Leme, né? Sim. Leme, ela teve foco na monocultura, na questão econômica durante muito tempo, para o seu desenvolvimento econômico, e principalmente na agricultura, né? Então, ela nasce com o café, a partir da queda, né, da quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. As fazendas de café vão entrar em crise econômicas, então muitas vão sendo fragmentadas para pagar dívidas, né, vão sendo loteadas, virando sítios. Com isso, durante um período, né, entre a cafeicultura e até a década de 70, o município ele se torna policultor, né? Então são várias outras culturas espalhadas pelo município. Então eu tinha milho, tinha o algodão, até a década de 70, onde que o Leme se torna, né, a capital, muito conhecida como capital do ouro branco, por causa do algodão. Então o algodão ele vai ficar durante um tempo presente na economia de Leme. Então, eu tenho o que ele acaba trazendo, né? Aí, então, eu tenho um momento de monocultura do café, depois policultura com outras culturas agrícolas, e depois eu vou ter uma volta novamente somente de uma cultura, né? Por isso, monocultura, que é do algodão. Esse período vai ser muito importante para o crescimento da cidade, né? Da parte urbana de Leme. E principalmente foi um período aonde a área rural teve um grande desenvolvimento, né? Então, vai vir indústrias relacionadas ao processo de fazer, né, o beneficiamento do algodão, vai vir pessoas trabalharem no algodão, então eu tenho um boom populacional, né? E principalmente foi o período áureo também na parte rural, onde a grande parcela da população ainda estava na parte rural do município, trabalhando, né, com aí o algodão nesse processo, a partir, né, do final da década de 80, entre a década de 80 e 90, o algodão ele começa a ter vários problemas biológicos, né, com doenças, e Leme ele vai perdendo destaque com o algodão. Então, ele fica um período com a laranja também, a laranja ela acaba, né, entrando no lugar aí do algodão. Então, muito dessa mão de obra que era utilizada para a colheita do algodão vai para a laranja e para a cana-de-açúcar. Então, aí eu deixo de ser monocultora e eu fico com algumas culturas principais, né, principalmente cana e a laranja, dando um pouquinho de... eu tenho outras culturas também, feijão, milho, né, muito plantado nesse período. O algodão ele praticamente se extingue, né, no município, ele acaba indo para outras regiões do país, né, que acabam sendo mais adaptadas para a questão do algodão ser colhido de maneira mecânica. E a partir disso, né, daí década de 90 para cá, a gente vê o município dando foco para quê? Para cana-de-açúcar. E também, isso na parte rural. Essa parte também vai trazer aí questões de usinas, né, na região do município. Algumas, né, já eram até a antiga Crechimal, né, era presente já no território do município. Mas também aí eu tenho um desenvolvimento do comércio da cidade, eu tenho a presença do surgimento de algumas indústrias que acabam vindo para a cidade também, utilizando essa mão de obra que era utilizada lá no algodão, na laranja, né, que depois vai ser utilizada durante um período aí na colheita da cana-de-açúcar, até a cana virar uma colheita mecanizada também. Então,
eu tenho um processo aí totalmente dependente da agricultura, né? E depois ele vai, né, se transformando em algo mesclado com a agricultura, com a indústria e com o comércio também. Então, são esses os panoramas, né, que a gente observa na transição econômica do município. Muito interessante isso que você comentou, né, que os saudosistas, né, da cidade de Leme, lá na página Leme Antigo, o pessoal fala, nossa, fala da época do algodão, tempo que existia a Mudinute, a Algovan, né, Leme que era conhecida como a capital do algodão, foi um período próspero da cidade, e que inclusive o algodão segurou a economia da cidade. Então tem aí o trabalho da Yolanda, que começou na década de 40, com o cultivo do algodão, depois o Paulo Cimarelli, que incentivou o algodão em Leme, que trouxe a cultura, né, e com a Cooper Leme, que foi uma cooperativa dos produtores de algodão. Então, isso é muito importante, é uma parte da nossa história da cidade de Leme que precisa ser resgatada, precisa ser aprofundada, né, até a questão cultural em si. Quando você fez a sua análise, você trabalhou sobre a dinâmica populacional dos anos de 1980 a 2010. Nesse quadro que você fez, aí, que você analisou essa questão econômica, quais foram as mudanças que você encontrou de 1980 a 2010? E uma coisa também muito importante que você fala no seu trabalho é sobre a questão do êxodo rural, né? É muito legal isso, porque até então era uma cidade majoritariamente agrária, né? A população morava no campo. E isso tem uma virada grande, principalmente na década de 70 e 80. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças que você encontrou na questão dos anos de 1980 em diante e o êxodo rural. Tá. Bem, de 1980 para cá, né, a gente pode até puxar de 70 para cá, né, que é quando o algodão... Mas tem o boom populacional do município mesmo, né? Era um município extremamente pequeno e, de repente, ele começa a receber muitos migrantes, principalmente de origem nordestina, e também eu tenho uma população que, né, uma família normalmente era composta por 10, 12 pessoas, né? Então, tive um crescimento populacional muito grande nesse período. Quando você fala, né, e Leme, ele era uma população presente totalmente na área rural, né, então tinha uma população morando na área rural, né, na parte rural do município, e de repente, a partir né, que ela começa a se fortalecer e crescer, ela, principalmente financeiramente, ela acaba fazendo uma transição, e isso acontece praticamente no território inteiro brasileiro, né? Sai do espaço rural e vai para o espaço urbano. Então, eu deixo de ter uma população que era a sua maioria estava no espaço rural e acaba indo para o espaço urbano, né, do município. Com isso, eu aumento a minha mancha urbana, né, a cidade, né? Quando eu falo município, eu vejo todo o território que pertence, né, ao município de Leme. Quando eu falo cidade, eu falo da mancha urbana. Então, a mancha urbana de Leme, de 1980 até 2010, ela cresce estrondosamente, né? Então, eu tenho aí um crescimento horizontal com, principalmente lotes, né, loteamentos com bairros presentes com casas. Hoje, né, se eu for analisar a Leme, eu estou tendo a presença, já uma verticalização dela, que é a presença de prédios, né? Que até a década de 90, os anos 2000, não era tão presente no município, né? Tinha-se quantos prédios, né? 1, 2 no máximo. Então, eu tenho aí um crescimento da área urbana, né? Então, essa população que antes era totalmente rural, né? Majoritariamente, né? Rural, ela vai se tornando uma grande parcela, quase 90% hoje, acredito, né? Se eu for analisar o IBGE que saiu agora em 2023, vai ser mais do que 95% da população já é totalmente urbana, né? Então ela são poucas pessoas que acabam ficando no espaço rural do município. Então eu tenho essa transição, o aumento da população e também a transição, sair do rural e vai
se tornar uma população urbana. Essa é uma grande mostra aí do comportamento populacional da cidade. É interessante isso, porque a partir da década de 60, 70, você vai ver que Leme vai ter quase, a população vai dobrar, né? E uma coisa assim que eu acho muito interessante, que você Sim. também aborda, é que nós, acho que cai tanto no cotidiano da população lemense, né? E eles não observam. E eu queria que você falasse um pouquinho isso, o papel, né, a importância da imigração nordestina para Leme. Né? E aí você também aborda isso também, a questão, você Sim. conseguiu mencionar isso, a questão da imigração nordestina para Leme? Sim, ó, a gente vai perceber a partir do algodão, né? O algodão é o início da migração, né, nordestina vindo para o território do município. Né? O algodão atualmente é colhido com máquinas, mas antes ele era colhido manualmente. Então a pessoa ela ia, né, nas ruas do algodão, tirava, né, o algodão e colocava num saco que era pendurado na sua cintura. Era assim que era feita a colheita manual. E como o município, praticamente todo o seu território rural, né, toda a sua produção da agricultura vinha do algodão, então necessitava de uma grande mão de obra que as pessoas que moravam no município não davam conta. Então começa a se vir, né, muitos nordestinos, principalmente da região do estado da Bahia, né, alguns, bem pouquinho de Minas Gerais, mas principalmente da Bahia, acabam vindo aqui para Leme trabalhar na colheita do algodão. Durante um período começa a se vir, eu trabalho aqui, né, durante a safra do algodão, recolho o dinheiro e volto para o Nordeste para ficar com a minha família. Né? Então, eu recado um capital e volto para... Mas, como se começa a ter uma qualidade de vida muito boa, começa a se vir famílias para cá para trabalhar no algodão. Né? Então, era uma cidade que estava crescendo, né? Como você disse, o algodão ele foi um momento muito próspero para o município de crescimento econômico, né? Então, essa colheita do algodão aí durante esse período. Então, eu tenho esse boom, né, populacional foi muito presente por causa dos migrantes nordestinos, muito presente nesse período, né? Que depois ele continua-se por um período, mesmo o algodão entrando, diminuindo, né, sua produção no município, para a colheita da laranja, né, que tem algumas regiões, algumas partes do município que ainda tinha laranja, e depois, né, principalmente da década de 90 aí, eles continuam vindo para o município para o corte da cana-de-açúcar. Então, eu tenho uma nova onda de imigração nordestina para o estado de para Leme, para a colheita da cana, que a cana também não era feita colheita mecânica, era feita colheita manual, né? Tinha-se queimava e depois, né, os cortadores de cana, eles cortavam a cana, daí vinha, né, era feita totalmente manual. Então, eu tenho aí alguns momentos, né, essa mão de obra chegando para o município para trabalhar nessa parte rural, né, e que é muito importante no desenvolvimento do município nesses períodos. É uma curiosidade que eu tenho, até de como um morador da cidade de Leme. Essa imigração que veio para cá, ela é uma motivação só econômica ou é uma motivação política também? Teve porque sabe que eu fico me questionando? Provavelmente a atividade econômica aqui era muito rentável para trazer pessoas de regiões tão longe assim. E você conseguiu mensurar isso? Tinha até agricultores que financiavam, né? Agricultores não, algumas pessoas mais
não vou falar poderosa, mas algumas pessoas que, né, que tinham mais essa demanda, que pagavam essa vinda, né, dessa população para cá. Bem, o que eu, né, tipo, acho que na pesquisa talvez eu não tenha colocado tanto isso, mas no transcorrer, né, porque eu entrevistei muitas pessoas para acabar escrevendo o TCC. E, né, tipo, eu acho que teve um apoio, não diretamente, mas tinha até placas, né, na entrada do município, venha para Leme, né, Leme tem uma qualidade de vida melhor, tudo mais, mas ao mesmo tempo tinha assim muito uma propaganda de boca a boca, né? Então, assim, quando a gente começa a conversar com essas pessoas que vieram para cá, é o pai que trouxe os filhos, daí trouxe o irmão, trouxe o tio, mas é isso, né? Daí um dos, né, produtores davam dinheiro para eles virem, né, para cá, para depois, na colheita, você me paga esse dinheiro que eu estou te emprestando para você trazer a família. Então, eu acho que foi uma coisa assim, em conjunto. Né? Teve uma questão política envolvida, mas teve uma questão. Pode falar. É uma coisa assim interessante porque não é uma política pública, é algo que aconteceu ali no momento, né? A gente pode dizer assim que é a própria circunstâncias. Não teve uma política pública, né? Foi uma conjuntura, né? Os agricultores precisavam dessa mão de obra, eles forneciam algumas coisas que, né, tipo, muitos, quando você conversa com eles já moravam em sítios, esses migrantes, né? E então já tinha essa coisa de esse contato com a roça, né, com o trabalho rural, mas que vindo para cá a qualidade de vida deles melhorava, né? Por exemplo, não tinha, é uma região que sofre com muita seca, então tinha alguns que, né, chegavam até deixar suas propriedades que eles tinham consigo ter um animal. Então, fulano conseguiu comprar um lote e construir uma casa. Então, né, isso vai favorecendo assim a qualidade de vida que eles acabam que melhorou muito, né, para eles virem. E vinham de uma maneira nem um pouco digna para cá, né? Tem histórias de que eles vêm em caminhão junto com bode, né? Então vem um caminhão ou até mesmo um ônibus transportando bode para cá. Então daí vinha, né? Não era transporte que nem a gente está acostumado, né? Gente complicadas, mas que era favorável para eles virem para o município. Então é a conjuntura nacional da época, né? Até uma vez me questionaram sobre essa questão, porque eu fui pesquisar sobre isso, foi onde eu encontrei seu trabalho, né? E é a conjuntura nacional da época, os fatores da época, é totalmente diferente, mas o que você observa que era mesmo realmente uma propaganda de boca a boca, o empresariado também estava interessado, né, os grandes produtores estavam interessados pela vinda dessa mão de obra para cá. Mas, ao mesmo tempo, para a gente ir caminhando já para o final, eu gostaria que você falasse um pouquinho com a vinda dessa grande quantidade de pessoas, houve problemas econômicos, demográficos, urbanos? O município, assim, ele teve uma expansão muito rápida, né? Que quando o Brasil ele teve
expansão da área urbana muito rápida. Enquanto a Europa ela demorou centenas de anos para ter nessa transição rural-urbano, no Brasil a gente fez em décadas, né? Da década de 30 à década de 70, eu tive essa transição, que é o mesmo que acontece aqui, né, em Leme. E essa migração acaba, né, como posso dizer, então, em determinados momentos, a gente vê que faltou-se alguns equipamentos urbanos que eram necessários, né? Escola, né? Ou posto de saúde, alguns elementos. E eu acho que a questão de Leme, né? Durante o período dessa mão de obra vem, ela é ocupada, né? Pelo algodão, pela laranja, pela cana, e a mecanização da cana acaba trazendo um pouco essa ociosidade da mão de obra. Então, alguns conseguem, né? Leme teve uma recepção, tem um crescimento industrial, mas não tanto como algumas cidades da região. Um pouco dessa mão de obra acaba indo para essas indústrias, outros acabam permanecendo, né, na cana, né? Quem tem a carteira de motorista, enfim, consegue se adaptar, né, para virar uma mão de obra ali mecanizada, né, tecnificada, que necessita na cana, mas nem todos acabam, né, e o município ele acaba se percebe que teve alguns momentos que teve muita preocupação na expansão da mancha urbana, mas que não teve uma preocupação em trazer novos empregos para o município, né? Tipo, é uma coisa que, assim, às vezes eu percebo, né? Por isso, nem todos estão, né? Tanto que a gente tem muitas pessoas trabalhando em Araras, trabalhando em Pirassununga, né? Então, acho que talvez aí a gente podia falar que faltou um pouco de políticas públicas direcionada para essa população que vem para o município, né? Nessa transição. Porque a gente tem uma economia agrícola e, ao mesmo tempo, a gente tem aí pouca gestão pública direcionada para mão de obra, né? Tipo, então, para a questão de emprego mesmo da população, né? Sim. É um Com isso, inchaço, acaba trazendo alguns impactos. é um inchaço Inchaço populacional grande, populacional, era isso. e não tem empresas para absorver essa quantidade de mão de obra, não tem estrutura urbana, enfim, a gente observa que é tipo assim, problemas que grandes metrópoles têm também, né, que é a grande concentração populacional e crescimento desordenado de regiões periféricas, com falta de acessibilidade, meios de transporte, locomoção, enfim, isso Leme já estava tendo lá na década de 80, Sim. 90. Para a gente caminhar para o final Sim. já, eu gostaria que você falasse as suas considerações que você acha importante desse trabalho que você fez de Leme na década de 80 até atualmente. Quais foram as mudanças significativas que deram para a cidade esse período e se alguma delas perpetuam hoje, né, aí na nossa atualidade. Tá. Bem, acho que os principais apontamentos que a gente... Foi uma análise de um município que a economia dele é agrícola, ainda, né? Como a gente está falando. Talvez ano de eleição seria até aí que os candidatos poderiam pensar, né? Trazer indústria para Leme, que eu acho que é uma coisa assim que falta mesmo no município, né? Emprego, nesse sentido. Teve alteração populacional, né, do rural para o urbano. Isso também traz um impacto, né? Porque talvez a população que permanece no campo ainda, né, em algumas regiões, até a gente, na hora que eu falei da transição, acabei esquecendo, falando
a gente teve muitos bairros rurais, como Ibicatu, Caju, que foram muito importantes, né? E que hoje estão em decadência, né? A população até está saindo desses bairros para ir para a cidade, né? Para a parte mais urbana. E que isso também, né? O que acontece? Muito foco na parte urbana, a população que fica no rural, ela está numa área muito violenta, muito perigosa, pouco olhar de políticas públicas para a segurança dessa população ou outros itens. E né, nas últimas décadas, né? Mas cresceu em população e na área urbana. Né? Talvez não cresceu tanto economicamente como ele poderia ter crescido. Né? A gente tem mão de obra. Então, talvez, se tivesse um direcionamento, ele teria um crescimento econômico maior, né? Acompanhando esse crescimento populacional, por exemplo, que ele teve. Né? A gente veio, eu estava tentando lembrar a palavra, mas eu falo inchaço, né? Populacional. A gente teve um inchaço urbano, mas não teve preparo para esse crescimento nesse boom. Então, isso acaba trazendo consequências, né? Tipo, para o município. Então, foi uma coisa assim que eu percebo que vai trazer muito impacto aí no município, né? Funcionamento, né? Tipo, segurança, né? Tipo, populacional. A gente vê que está crescendo muito condomínio no município, né? Então, né, isso vai trazer impactos aí na região, porque eu vejo como segurança mesmo, e mesmo planejamento, né? As políticas públicas vão ter que ser pensadas num planejamento de equipamentos que eu consiga absorver toda essa necessidade populacional, né? Sim. Mais UPA, né, posto de saúde, o Verdade. hospital, né? Até o cemitério nosso está sendo né? Cresceu muito e agora não tem mais para onde crescer, eles estão fazendo adaptações. Porque é isso, a cidade expandiu muito. Falta estudos demográficos, né? Eu acho que os números não mentem, né? Os números, eles não mentem, isso é a verdade, né? Eu acho que falta os gestores dar uma olhadinha nos IBGEs da vida aí, nos censos, que eles ajudam bastante, eles dão muitos indicativos para a gente. Então, você observa que a cidade sofre com os mesmos problemas há quase 50 anos, né? Se você for observar. Então, o seu trabalho ele é muito importante, porque ele mostra um pouco desse crescimento da cidade, de populacional, de estrutura urbana, mas, ao mesmo tempo, o crescimento econômico não acompanhou, né? Totalmente diferente. Se você pegar a renda de outras cidades, comparar com Leme, né? Leme hoje é uma cidade de 110 mil habitantes, uma cidade grande, mas tem alguns problemas que precisam ser apontados, né? Glaucio, eu agradeço você por estar aqui no canal, tá? O canal fica disponível para próximas participações e gostaria que você fizesse suas considerações aqui para o pessoal e desse o seu salve, que nem eu digo, sempre estou falando aqui no canal. Tá. Eu que agradeço, né, João, pela oportunidade, por poder falar, né, de uma pesquisa, né, que normalmente a gente tem aí, a gente faz pesquisa, mas são poucas pessoas que têm acesso a esse resultado da pesquisa, né? Eu acho que o canal ele é uma fonte aí boa para, né, trazer aí o resultado de pesquisa, principalmente de Leme, que é uma região, né, como a gente falou, que não tem tanto estudo, tanto relacionado ao desenvolvimento da cidade. E só tem que agradecer, né, pela oportunidade aí de poder falar aí da pesquisa e do município que a gente, né, nasce e acaba tendo um carinho muito grande. Então, tá bom. Então, pessoal, tudo de bom para vocês aí. Se vocês quiserem mais sugestões, mais assuntos que vocês querem que eu aborde aqui no canal, vocês se inscrevam, acompanhem lá na página Leme Antiga e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.
apresentando os nossos patrocinadores. Gema Editorial, transforme suas palavras em obras-primas. RM2 Questões, estude agora mesmo com o primeiro e único aplicativo de questões para o RM2 SMV da Marinha do Brasil. Café João, saboreie a história em cada xícara. Graças ao apoio deles, podemos explorar novas ideias, melhorar a qualidade de nossa produção e manter a comunidade engajada e informada.